é Fabiana Junqueira, eu sou historiadora, graduada e mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente eu estou fazendo doutorado em História também na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Eu sempre me interessei pela história dos trabalhadores, né? Mas até o mestrado eu vinha estudando os trabalhadores na capital paulista, né, em São Paulo. Só que eu percebi que em São Paulo já havia bastante estudo nessa área, né? Já muitos trabalhos sobre a história da classe operária na capital. E no interior havia uma certa carência de estudos sobre esse tema. Inicialmente eu pensei que fosse talvez, né, assim, uma carência de documentos antigos, né, no interior. Mas quando eu comecei a visitar os arquivos aqui em Piracicaba, eu percebi que não, que tem muita documentação, sindicatos, as empresas, né? E aí isso me motivou a escrever um trabalho sobre esse tema da história dos trabalhadores aqui no município. A história do movimento operário aqui em Piracicaba é bastante rica, né? Muitos trabalhadores aqui no município contribuíram para mobilizações até de âmbito nacional. Então, por exemplo, né, Piracicaba foi uma das cidades que os operários participaram da grande greve de 1917. Então, em 1917 aqui, trabalhadores do Engenho Central, da Fábrica Boys, né, paralisaram as suas atividades, reivindicando as 8 horas de trabalho. Naquela época, um trabalhador poderia trabalhar até 16 horas diárias, né, sem férias, sem 13º. E Piracicaba contribuiu para esse movimento, né, que é grevista, que atingiu diversas outras cidades do Brasil. A história do movimento operário, ela é uma história de lutas coletivas, né? Então, os trabalhadores do município, eles contribuíram para que nós tivéssemos no Brasil hoje muitos dos direitos que nós temos, né, na CLT. Então, os piracicabanos contribuíram para que nós tivéssemos direito a 8 horas de trabalho, a férias, a 13º, né? Eles participaram dessas lutas que começam lá no final do século XIX, início do século XX. A história dos trabalhadores aqui no município é a história de muita gente aqui de Piracicaba, né? Muitas pessoas tiveram, né, um avô que foi operário da Dedini, uma tia que trabalhou na Boys, né? Então é uma história de famílias inteiras, né? Muitas vezes nós tivemos famílias inteiras dentro de uma única fábrica, né? E como eu disse, além de ser uma história de muitas famílias do município, né? A história dos trabalhadores é uma história de conquistas, né? E de muita luta, de muita dificuldade também. Então, hoje nós temos 8 horas de trabalho, nós temos férias, muito por conta das lutas dessas pessoas comuns, né? Operários de chão de fábrica. Embora seja esse estudo, né, desse livro, ele é o resultado de das pesquisas que eu venho realizando na minha tese de doutorado, né? A minha tese é sobre a história dos metalúrgicos aqui em Piracicaba. Mas, então, esse livro é o resultado das pesquisas que eu venho desenvolvendo. Não estudo só os metalúrgicos, aqui nesse livro eu trabalho com outras categorias, né? Como eu disse, eu falo um pouco dos trabalhadores dos engenhos, né? Dos trabalhadores da lavoura, dos trabalhadores da Boys, da Dedinha, né? Mas é um trabalho que eu fiz, embora seja o resultado dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, é um trabalho que eu fiz para um público mais amplo. Então, eu gostaria muito que operários mesmo tivessem acesso, né, ou quem teve um familiar operário, né, conseguisse ler a obra e conhecer um pouquinho do passado desses trabalhadores.